aí, queridos. Boa tarde a todos vocês que estão conectados aí conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia, você já conhece. Estamos juntos toda quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde. A partir das 15 horas, nós estamos juntinhos aqui para começar a nossa aula de Biologia da 3ª série do ensino médio. Hoje é quinta, mas vale a pena uma música ainda que não seja brega, porque o brega é dia de sexta, cara. Não, porque vamos combinar uma coisa, né? Dia de sexta combina com brega, né? Dia de sexta combina com brega, mas hoje não. Hoje nós vamos cantar, é muita audácia, né? Mas nós vamos cantar aqui uma música altamente conhecida de todos nós, lindíssima, principalmente porque ela ficou conhecida na voz de Tim Maia, né? Obviamente que eu não tenho aquele vozeirão do Tim Maia, claro, mas vamos tentar improvisar aqui. Diz assim, ó, a música, o nome é Como um Dia de Domingo. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo, e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Ei, rapaz, faz de conta. Rapaz, essa música é linda demais, cara. E dia de quinta-feira, a música mais light, mais bacana, né? Nada de brega. O Júnior aqui é negócio de brega, o negócio dele é negócio de brega. Sexta-feira, papai. Sexta-feira. Queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. A Érica já está aí, né? Boa tarde, professor Técio. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que estão conectados conosco. Deixa eu ver os polos aí, ô Delbalde, por favor. Hein? Rapaz, agora esculhambou, não foi não? Foi pesado. Baixa Grande do Ribeiro, Campo Largo, Napoleão, Pajeú do Piauí, Pavo Sul, Pimenteiras, Ribeira, Ribeira Galhota sempre, acho que é de Ribeiro Gonçalves, não é não? Se eu não estou enganado, parece que é um polo de lá. São Miguel da Baixa Grande e também a minha querida cidade de Uruçuí. Terra maravilhosa, sempre fomos muito bem recebidos lá em Uruçuí, não é? Um abraço a todos vocês, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar assunto de engenharia genética. Por favor, se você tiver alguma dúvida, não é? Vai lá, coloca aí na tela, coloca no chat aí, tá? Para a gente poder tirar essa dúvida, rapaz, para não ficar com dúvida, tá certo? Boa tarde, professor, galera de Pajeú. Ah, rapaz, pessoal de Pajeú, sentimos sua falta em São João do Piauí esse ano. É porque tiveram a revisão. Tu foi, Júnior? São João do Piauí, rapaz. Terra da uva, né? Eu adoro, cara, São João. Uma cidade maravilhosa. Foi São João e São Raimundo Nonato junto? Foi, Júnior? Foi, né? Pronto. Sempre é São João e São Raimundo Nonato juntos. Ô, queridos, eu também fiquei muito triste, mas é que, na verdade, esse ano está complicado as minhas viagens, porque eu dou aula de sexta-feira no canal Educação. Aí fica complicado para viajar, né? Mas, se Deus quiser, estaremos juntos o mais breve possível. Um abraço a todos vocês, obrigado aí pelo carinho, tá? E vamos lá para a nossa aula, né?
Vamos lá para a nossa aula de hoje, falar sobre engenharia genética. Está aqui, ó. Engenharia genética, 22 de setembro de 2022. Identificar o teste de DNA como importante ferramenta em casos de determinação de paternidade, investigação criminal e identificação de indivíduos. Professor, me tira uma dúvida. Inclusive, em investigação criminal também, professor, a gente utiliza os testes de DNA? Sim, galera, sim. Inclusive, nas identificações de criminosos, né? O cidadão que às vezes cometeu ali um crime, né? Cometeu ali um crime e, obviamente, que a perícia está ali naquele local, né? Para tentar descobrir quem foi que cometeu aquele crime. É óbvio, é a função da polícia. Então, veja bem, é claro que quando a gente fala de identificação de criminosos, um ponto super importante, aliado, vamos dizer assim, não é, da engenharia genética, aliado da polícia, é a engenharia genética, sem dúvida, aí não há o que discutir. Então, veja, nós vamos começar falando aí sobre o que é biotecnologia, porque é a partir disso que é possível, né? É possível chegar ao uso de tudo isso que você viu aí. Tranquilo? Então vamos lá. É o uso, o que é biotecnologia? Né? O uso de organismos vivos ou de componentes biológicos para que eu possa produzir bens ou assegurar serviços que sejam de interesse do ser humano. Olha a biotecnologia aqui, bem no meinho aqui, tá vendo? Bem no meinho aí, não é? E você tá vendo também aqui um ponto importante. Conhecimentos, agentes biológicos. Tudo isso, pessoal, ciência e tecnologia, agentes biológicos, organismos, células, né? Organelas, moléculas. A biotecnologia para poder produzir bens e também assegurar serviços que sejam de interesse do ser humano. Claro, desde que seja de interesse do ser humano. O ser humano se acha, né, meu irmão? O ser humano se acha. Muita coisa, né? Para que ocorra produção de bens, assegurar serviços que seja de interesse dele, né? O ser humano acha-se o rei da cocada preta. Não é assim que dizem? Bom, mas vamos lá. Conhecimentos ou agentes biológicos? Como assim, professor? Como assim? Como é esse negócio? Galera, quando a gente fala de conhecimento, quando a gente está falando de agentes biológicos, nós estamos falando conhecimentos aliados à microbiologia, bioquímica, química, genética, não é? Engenharia, informática, agentes biológicos, micro-organismos, DNA, enzima, anticorpos, etc, etc, etc e etc. Tudo isso são pontos importantes que a biotecnologia se apropria, não é? Para que eu possa produzir bens ou assegurar serviços que sejam de interesse do ser humano. Não é? Por exemplo, produção de alimentos, bebidas, produtos químicos, farmacêuticos, né? Energia, serviços, purificação de água, tratamento de resíduos, controle de poluição,
como a gente já viu acontecer em várias situações aí, o controle de poluição, são alguns dos exemplos que nós temos aí, só para poder mostrar para você, tá, que realmente a biotecnologia tem a capacidade de fazer isso, né? De produzir bens, de assegurar serviços. E isso tudo são pontos importantes que você precisa levar em consideração, porque muito do que está aí, gente, tá? Muito do que está aí volta para nós como interesse. Dalbalde, volta aqui, por favor. Ah, mas quer dizer que Dornelli não tem problema não, né? Então vamos lá, vamos lá. Por exemplo, você que está aí agora e que você, espero que não, mas alguém da sua família, eventualmente, né? Eventualmente, tenha problemas de diabetes tipo 1. Preste atenção a isso que eu vou dizer. Rosário, tem alguém na sua família, Rosário? Não. Que tenha diabetes, não, né? Graças a Deus. Tua família, Júnior? Ele toma insulina ou toma medicação? Medicação. Então não é diabetes tipo 1. Muito bem. Mas existem pessoas em torno de 15, mais ou menos de 15 a 20%, né? De toda a população de diabéticos é diabetes tipo 1. E os outros 85%, professor, são de diabetes tipo 2. Né? O cara até tem uma piada, que na verdade é um negócio interessante, se você for parar para analisar. O cara disse que, rapaz, de vez em quando tem umas coisas que o Ministério da Saúde faz umas colocações aí, de que 35% da população, né, pode ter diabetes e não está sabendo. Aí a pessoa bota propaganda dizendo que diabetes provoca vários problemas, inclusive pode levar o indivíduo à morte. Aí o cara coloca, me diz uma coisa, como é que o Ministério da Saúde sabe que a pessoa tem diabetes e nem a própria pessoa sabe? Me diz. E segundo, se o Ministério da Saúde sabe que a pessoa tem diabetes e ele não sabe, por que o Ministério da Saúde não vai avisar que o cara tem diabetes? Mas realmente são dados interessantes. É uma colocação interessante. Como é que o cara sabe que ele tem diabetes? Se nem ele mesmo sabe, o Ministério da Saúde tem como saber um negócio desse? Mas é baseado, pessoal, em proporção. Né? Baseado em proporção. Hoje você tem uma proporção grande, infelizmente, de pessoas que têm diabetes e nem sabem. Eu vou dar um exemplo a você. Um amigo meu, infelizmente faleceu, sem saber que tinha diabetes. E ele faleceu de diabetes. Olha como isso é grave. Olha como isso é grave. Tá? Isso é grave, gente. Por quê? Tá certo que no caso dele, ele nem sequer queria ir ao hospital nem conversar com o médico. Tá? Se ele tivesse ido, certamente o diagnóstico teria acontecido. Certamente o diagnóstico teria acontecido. E ele não foi. Acabou que o nível glicêmico dele ficou muito alto e não deu para fazer nada mais nesse pico de hiperglicemia. Não deu, infelizmente. Então, gente, é preciso ter muito cuidado. E eu citei o caso de diabetes, porque a insulina é produzida aqui, ó, através de biotecnologia e engenharia genética. Por isso que eu citei aqui o caso da diabetes. Hoje você tem insulina sendo produzida a um custo muito baixo. Que antes era um drama produzir insulina, extremamente complicado, porque ele era extraído ainda até início da década de 80, era extraído do pâncreas de animais suínos, quer dizer,
Meu irmão, olha aí o problema que era. E olha a facilidade que você tem hoje para produzir insulina. A facilidade que você tem hoje para produzir insulina é incrível. Hoje o governo manda para os vários postos de saúde nos estados e nos municípios, né? Manda vamos dizer, a insulina pronta para você que é cadastrado como pessoa portadora de diabetes tipo 1, como você é cadastrado, você tem direito de receber insulina, cara. Olha que coisa. Olha que coisa interessante isso. Né? Então, veja. A insulina, ela era antigamente produzida com muito, muito trabalho, a um custo muito alto. Hoje você consegue produzir insulina, além de ter um custo mais baixo, em grande escala, em grande quantidade. Tranquilo? Em grande quantidade. Põe na tela, por favor, Dornelis. Então vamos lá. Tá aí biologia molecular, tá? Engenharia genética, juntas. E através disso é possível que a gente faça uso da chamada tecnologia do DNA recombinante. E é a partir da tecnologia do DNA recombinante que eu consigo, de maneira muito clara, fazer, né, fazer produção e prestar serviços os mais diversos possíveis. O que quer dizer tecnologia de DNA recombinante, hein, professor? Me diga aí o que quer dizer. Tecnologia de DNA recombinante é um termo utilizado para descrever o quê? Técnicas modernas em biologia molecular, né? Em biologia molecular, a fim de mudar a constituição genética das células vivas, de tal modo que estas possam produzir novas substâncias. Eu vou mostrar isso para você aqui. Deixa eu colocar aqui para você. Olha aí. A genética molecular tem sido um campo de estudo muito amplo. Como é que eu posso, através da genética molecular, através da biotecnologia, não é? O que eu posso fazer? Professor, dá aí uns exemplos para nós, para a gente poder entender. Manipular o genoma dos organismos, material genético. Transplantar gene de uma espécie para outra. Sabe? Um gene de ser humano para uma bactéria. Para quê? Para ela produzir insulina. Você clona o gene e faz isso acontecer. Construir sequências de DNA em laboratório também é possível. Né? Tá certo? A manipulação desse DNA envolve inúmeras aplicações. Inúmeras. Tá? Serviços de aconselhamento genético. Tá? Para quê, professor? Prevenir doenças hereditárias, né? Diagnóstico pré-natal, anomalias genéticas em fetos, identificação de pessoas com base na análise do DNA, eu acabei de falar para você sobre isso, né? Testes de paternidade, outro ponto importante. Carinha chegou e disse, não, rapaz, isso aí não é meu filho, não. Você está delirando. Não, tu tá doido, né? Meu irmão, vai procurar o pai do teu menino. Aí o carinha, a mulher vai lá e diz, poxa, tá certo. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, não. Fica tranquilo que o que é teu tá guardado. Ô, rapaz, Júnior. Ô, Júnior. Quando a mulher diz um negócio desse, é uma ameaça, né, não? Olha, não tem problema, não, vai procurar o pai de seu filho. Aí a mulher só faz virar com muita certeza de que você é o pai, e diz assim. Só faz dizer assim. Olha, fique tranquilo que o que é seu está guardado. Opressão, meu patrão.
Aí só chega lá um oficial de justiça e um rapaz lá da parte de saúde do judiciário para poder coletar uma amostra sua para fazer um teste de DNA. Ô, rapaz! Eita, meu irmão. Tu é doido, doido. Faz lá o teste positivo. Ô, meu irmão. Pense numa dor jumenta. Ave Maria. Acaba de entrar na famosa PA. Mas não é progressão aritmética e matemática, né? Pensão alimentícia. Ô, meu patrão, ô dor. Ave Maria. Tu é doido. Então, pessoal, tudo isso aqui que você está vendo só é possível porque eu consigo manipular o material genético. Como que eu faço isso, professor? Eu submeto um fragmento de DNA em uma placa contendo gel de algarose, né? Esse gel de algarose eu consigo extraindo carboidrato de parede celular de algas, né? Ele vai receber uma corrente elétrica, de um lado cátodo, do outro o ânodo, tá? Aí você tem fragmentos de DNA vão percorrer esse gel, se deslocando em direção ao polo positivo, claro, né? Por quê? Porque os pedaços de DNA são carregados negativamente. Negativamente. E aí, professor? Quando essa corrente elétrica é desligada, os fragmentos vão parar. E aí, meu filho, é aplicado o chamado brometo de etídio, C21H2OBRN3, brometo de etídio, que é um corante que vai aderir ao DNA, né? E aí, quando você ilumina com raios ultravioletas, que vão florescer. Aí aparece aquela imagem que a gente já conhece, que é essa daí, ó. Olha ela aí, florescendo. Olha o equipamentozinho aqui, ó. Equipamentozinho é esse aqui, ó. Olha ele aí. Né? É esse carinha bem aí, ó. A imagem que você está falando, que eu estou falando, é essa daí, ó. Formando a chamada o DNA fingerprint. Fingerprint. Esse cara, impressão digital do DNA. Olha aí o que você está vendo que eu estou mostrando. É isso aqui, ó. Tá? Olha aí uma situação de um teste de paternidade. Tá aqui, ó. Situação de um teste de paternidade. Professor, aí tem a mãe, tem a criança e tem dois supostos pais. Supostos pais, tá? Você tem aí o homem A e o homem B. Tá aí, ó. Você tem a criança e tem a mãe. Bom, a mãe eu sei que é mãe, né? Mas e o pai? É o homem A? É o homem B? Ou não é nenhum deles? E aí? Professor, sei lá, rapaz. Como é que eu vou saber? Você vai procurar aquele que tem o maior número de faixas coincidentes. Aqui, ó. Aqui. Não é? Você vai procurar isso daí. O que mais? Aqui, ó. Tranquilo? Olha o maior número de faixas, de bandas coincidentes. Tá aí, ó. Olha aí. Professor, o homem A não tem nenhuma. Pois é, filhinho. Esse homem A aí, ó, tá livre. Ele não tem PA coisa nenhuma. Agora, o homem B, com certeza vai ter PA. Pensão alimentícia. Eita, meu irmão. Olha aí. Descubra quem é o papai. Parabéns, é o pai. Ô, rapaz. É? Se você respondeu que é o homem B, parabéns! Você acertou.
Lógico, gente. Tá claro. Basta você ir atrás do número de bandas que coincidem, né? DNA fingerprint são tão seguros que fornecem uma certeza de 99,9% de possibilidade de ser ele. Ele. Ou seja, se disser que o papai Deobaldi Júnior é o pai, acabou-se, filho. Acabou. Tem pra onde correr, não. Hein? Teste de paternidade, verificação de pessoas investigadas pela polícia, aconselhamento genético. Tudo isso aí são situações que você consegue atingir com o uso de quê? Com o uso do DNA fingerprint. O teste de DNA tem sido importante para identificar pessoas e esclarecer dúvidas. Olha aí. Esclarecer dúvidas. Pode, porém, ter grandes implicações éticas. Implicação ética, professor? Como assim implicação ética? Em alguns países, a realização do exame só pode ser feita sob ordem da justiça. Os testes de DNA podem resultar em benefícios para uns, mas para outros podem causar sérios danos psicológicos. Às vezes você tem aí uma situação em que você descobre que seu pai não era bem o que você estava pensando, essas coisas. Mas, de um modo geral, na imensa maioria das vezes, sem dúvida alguma, o exame de DNA traz muito mais benefícios do que prejuízos. Tá, gente? Quanto a isso daí, ninguém tem dúvida, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos falar, então, de duas coisinhas aqui. OGMs, organismos geneticamente modificados, e os famosos transgênicos. Transgênico, professor? Sim, filhinho. Transgênico. Os famosos transgênicos. OGMs e transgênicos. O que é isso? Vamos lá. Os OGMs, organismos geneticamente modificados, são aqueles organismos que têm seu material genético modificado, né? Alterado. Então, eu posso dizer que todo transgênico é um OGM, mas eu não posso dizer que todo OGM é transgênico. Porque o OGM só tem um material genético alterado. Esse material genético não obrigatoriamente tem que ser de espécie diferente. Se ele for de espécie diferente, aí sim ele é transgênico. Beleza? Então, quando você tem aqui, ó, introdução de genes de moléculas de DNA de espécies diferentes. Aí sim. Aí sim. Tá? Modificação genética de organismos, com finalidade de quê? De obter um melhoramento. Finalidade de obter um melhoramento. Esse é o grande detalhe. Né? Beleza? Show, show de bola. Lindo, lindo, lindo. Muito bem. Vamos lá. Olha aí um transgênico. Professor, dá um exemplo aí de transgênico. Pessoal, a nossa soja aqui no Piauí. Júnior, já teve a revisão de Uruçuí, Júnior? Já? Uruçuí é uma cidade que tem uma grande quantidade de plantio de quê? Soja. Grande, né? Pois é, essa soja, nossa, ela é uma soja
transgênica. Ela tem material genético de espécies diferentes, que é o que você está vendo aí agora. Ó. Qualquer organismo que possui um ou mais genes de outra espécie. Genes de outra espécie. Você está vendo aí, ó. Se tem genes de outra espécie, é transgênico. Beleza? Show? Olha só como é que eu faço isso. Porque eu estou só falando, mas não estou dizendo como é que faz. Então vamos lá. Ó. Tecnologia DNA recombinante. Técnica que permite manipulação do DNA para diversos fins de estudo. Ferramentas principais. Vamos lá. Eu tenho plasmídio, né? O que é o plasmídio? Plasmídio é um pedaço, é um DNA circular da bactéria. Eu vou cortar para encaixar ali um pedaço. Isso é plasmídio. Enzimas de restrição ou endonucleases de restrição cortam o DNA em locais específicos. Isso é chamado de enzima de restrição. São aquelas enzimas que cortam o DNA em pontos específicos, tá? Eu vou mostrar para vocês como que é isso. E já que eu cortei, eu preciso ligar de volta. Concorda? Isso aí é a enzima ligase quem faz. Vai unir fragmentos de DNA. Unir pedaços de DNA. Beleza? Oh, meu Deus do céu. Parece que eu estou adivinhando chuva, meu Deus. Hein? Que nem bode adivinhando chuva. Tá vendo? Ô, papai, que negócio. Deixa eu usar aqui um Nelsorozinho para dar uma hidratada nas vias aéreas superiores. Pô, nome bonito. Pronto, tá aí, ó. Deixa eu mostrar para você como é que é isso. Tá aí o nosso material genético, não é? O plasmídio bacteriano, que eu estou cortando, não é? Determinado pedaço. Para quê, professor? Para eu encaixar esse carinha bem aqui, ó. Aí eu encaixo ele aí no lugar, né? Encaixo ele aí no lugar, coloco novamente na bactéria, e aí essa bactéria, ela vai começar a se reproduzir. E ao se reproduzir, você tem novos plasmídios com o gene introduzido, formados, né? Novos plasmídios, com os genes que foram introduzidos nele, plasmídio. Está aqui uma bactéria transgênica produtora de insulina humana, como exemplo. Tá? Aí um exemplo para você. Eu estava falando de soja transgênica, né? Não é isso? Pois é. Você está vendo aí, onde é milho e soja. Soja, 49,6% de toda a soja produzida no Brasil é transgênica. Milho, 31,4%. Soja, 49,6%. Milho, 31,4%. De todo o milho produzido no Brasil é transgênico. Percentual alto, né? Aí os outros eu tenho aí algodão, canola, né? São exemplos. Onde você, professor, não sei nem o que é isso, negócio de transgênico, como é que é isso aí? Onde você encontrar esse símbolo desse T com bordas pretas, T preto com bordas pretas e fundo amarelo, trata-se de um aviso de que aquele produto que você está comendo contém alguma coisa transgênica. Geralmente, soja ou milho.
E o que traz de vantagem, o que traz de desvantagem, professor, de transgênico? Está aqui, ó. Redução dos custos de produção, menos despesa com agrotóxico e adubo, produção de alimentos ricos em proteínas e vitaminas, produção de alimentos contendo pouca gordura trans, produção de alimentos contendo vacinas, produção de espécies resistentes a secas e geadas. A ideia é essa, né, gente? Erradicação da fome no mundo. Esse último aqui, eu tenho lá minhas dúvidas, mas tudo bem. E o que é que tem de pontos negativos? Efeitos colaterais desconhecidos no nosso organismo, prejuízos ao ecossistema, surgimento de superpragas, diminuição da biodiversidade. Olha isso. Monopólio da tecnologia nas mãos de empresas estrangeiras, cobrança de royalties, eliminação de pequenos produtores agrícolas que não vão conseguir acompanhar o preço, aumento do desemprego, quer dizer, tudo isso aí que eu acabei de citar para você, volta aqui, Delbalde, são exemplos de pontos negativos, tá? Que, infelizmente, podem acontecer, né? O risco de acontecer é muito grande se a gente tiver implantação em massa de produtos transgênicos. Eu estou sem retorno aqui. Ah, beleza. Tranquilo, vamos lá então. Então, galerinha, vocês estão vendo aí alguns pontos importantes, tá? Que você não pode deixar de compreender quais são os benefícios, quais são os prejuízos. A gente não pode deixar de entender isso aí. Não dá para você fechar os olhos, né? Cantar aquela música do Chiclete com Banana. Feche os olhos para não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Vem, que nos teus braços esse amor é uma canção. Não dá não, papai. Não dá para achar que tudo é perfeito, porque nem tudo que você está observando é somente vantagem, porque não é. Existem pontos positivos, sim. Óbvio, eu também não posso fechar os olhos para isso, mas tem pontos negativos, e a estes a gente tem que ficar muito, muito atento. Beleza? Vamos para nossas questõezinhas? Vamos lá? Põe a primeira na tela, por favor. Tá aí. Em 1997, pesquisadores criaram a Polly, uma ovelha contendo o gene humano, que é o chamado gene F9, responsável pela produção do fator 9 de coagulação e vital para indivíduos com hemofilia. Hemofilia, para quem não sabe, pessoal, é uma doença genética cujo gene está localizado no cromossomo X, em uma parte que não tem relação com o Y, e que provoca problemas relacionados à deficiência de coagulação do sangue. Tranquilo? Só para que você saiba. Polly, assim como a famosa ovelha Dolly, foi gerada a partir da fusão de um óvulo anucleado com um fibroblasto fetal cultivado em laboratório, no qual o gene F9 foi previamente introduzido em seu genoma. Muito bem. De acordo com o texto, a ovelha Polly foi gerada pela fusão de um óvulo anucleado com uma célula submetida à técnica de... Quais são as duas palavrinhas que completam aí? 2 minutos e eu volto com o gabarito e o comentário para você. Até já.
Beleza, galera? Tá aí. Cadê o pessoal colocando o gabarito, que eu não estou vendo? Tá faltando aí, hein? Pessoal colocando o gabarito. Gabarito, letra D de dado. Letra D de dado. Então, veja lá. De acordo com o texto, a ovelha Polly foi gerada pela fusão de um óvulo nucleado com uma célula somática. Claro! Porque se eu tirei o núcleo do óvulo, eu preciso que seja colocado no lugar dele um núcleo de célula somática, tá? Submetido à técnica de quê? Técnica de transgenia. São organismos transgênicos. Óbvio, meu filho. Lógico. Não é? É claro. Então, o gabarito da questão de número 1 já está aí, letra D de dado. Bom, questão 2. A Escherichia coli é o micro-organismo mais estudado por cientistas no mundo todo. Não somente pela importância de seu combate pelos órgãos promotores da saúde pública, devido às doenças intestinais causadas por essa bactéria, mas fundamentalmente porque a Escherichia coli é muito utilizada em técnicas de engenharia genética. A técnica do DNA recombinante, olha aqui o que ele está dizendo, gente. Técnica do DNA recombinante. Olha isso. A Escherichia coli é amplamente utilizada devido ao quê? 2 minutos. E eu volto comentando e trazendo o gabarito para vocês. Até já. Vamos lá então, ó. Tá aí, ó. Olha só. Gabarito letra C diz, ó, a presença do plasmídio bacteriano ao qual são incorporados genes de interesse econômico ou médico que passam a se expressar nas bactérias geneticamente modificadas, acarretando a produção de proteínas específicas. Claro,
O processo de transgenia é exatamente isso. Beleza? Legal, legal, vamos lá, tá aí. Questão 3 diz o seguinte: o exame de paternidade, esquematizado abaixo, é muito utilizado na medicina forense e baseia-se na identificação de trechos de DNA humano que variam muito entre pessoas de uma população e são conhecidos como VNTR, número variável de repetições em sequência. Com base no resultado da figura abaixo, assinale a alternativa correta. Aí está a imagem. Vou pedir ao Júnior que dê 1 minuto e aí ele passa para as alternativas para dar mais 1 minuto para você marcar. E eu volto em seguida. Até já. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Olha aí. Coloquei do lado de lá o mesmo exame de DNA. E aí, eu só posso ter como gabarito: o marido é pai do filho 3. Você teria que pegar o marido aqui, né, que é esse carinha aqui, ó, e comparar qual dos 3 filhos é filho desse cara. Beleza? É só ver aí para a gente poder chegar ao gabarito. Tranquilo? Muito bem. A figura abaixo, penúltima de hoje, hein? Ilustra os padrões de VNTR de 4 pessoas envolvidas. Uma vítima, V, e 3 suspeitos, S1, S2 e S3. Em uma investigação policial e de uma prova, P, coletada no local do crime. Considerando as afirmações e a figura acima apresentada, responda. Qual dos suspeitos, S1, S2 ou S3, pertence à prova? Que tipo de material pode ser coletado? Porque os resultados desse tipo de análise têm alto grau de confiabilidade. 2 minutos. E eu volto. Até já.
galera? Então vamos lá para as respostas, né? Vamos lá para as respostas. Olha aí, ó. A, suspeito é o S3, né? Justificativa, os padrões de VNTR presentes no suspeito e na prova devem corresponder. B, qualquer tecido do indivíduo que contenha células nucleadas. Qualquer um. Está valendo. Qualquer um está valendo. Tem célula contendo núcleo? Está valendo. Tá? Beleza? E o C, devido à exclusividade do DNA, por isso que ele toda vez ele é utilizado. Tá? Galera, aqui eu não quero que você responda. Essa daí, ó, que está escrito em cima, é uma questão para casa. É para você copiar e responder em casa. Essa é fácil, aí eu vou só te dar 1 minuto só para você poder fazer isso aí, tá? 1 minutinho. Voltamos. Volta para mim aqui, por favor. Queridos, essa daí é para casa, né? Só para vocês. Vamos dizer, só para vocês fazerem em casa mesmo, tá? Não tem nenhuma razão da gente fazer aqui não, tá certo? Queridos, forte abraço a todos. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Até lá, galera. Tchau.